Qual o papel da casa espírita? Consolar e ensinar. O que o Espiritismo nos ensina? Não falamos aqui da classificação dos mundos? Mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundos felizes, mundos ditosos, e aí vai, né? O que o Espiritismo nos ensina? Nós estamos num processo de transição planetária. Começou há bastante tempo, há mais de um século atrás. Por quê? Porque nós atingimos o tempo da transformação da humanidade. E a humanidade passa por ciclos. Lembra? Moisés, Jesus, a doutrina espírita e tantos outros. Nós estamos num novo ciclo. Para enfrentar esse ciclo, para passar por esse ciclo e caminhar para um mundo de regeneração. O que é um mundo de regeneração? Os espíritos que estão lá são adequados a esse planeta. Terão que ser espíritos regenerados. Espíritos que causam o mal à coletividade estarão no mundo de regeneração? Faz sentido? Não. Espíritos brincalhões, zombeteiros, que gostam, quando eu digo espíritos, pessoal, estou falando dos encarnados, tá? Nós, nascendo novamente ou reencarnando em um planeta, né? Pensa, nós estamos falando mundo regenerado, a Terra se regenerou. Não há espaço para balbúrdia, para algazarra, para bagunça, para desordem, para o roubo, para as ilicitudes. É um novo mundo. As pessoas aqui são regeneradas. Bom, nós somos espíritos. Nós temos um processo de evolução para seguir. Para onde nós vamos se nós não conseguirmos caminhar para o mundo de regeneração quando a Terra se transformar? Aí nós voltamos em Jesus, quando Ele mostra um Deus Pai de amor, que Ele diz: bom é meu Pai que estás no céu. E Jesus tem uma frase séria, né? A pluralidade dos mundos, há muitas moradas na casa de meu Pai. O que isso significa? Nós aprendemos dentro da casa espírita quando ela nos ensina através do Espiritismo. Existem outros mundos primitivos, de provas e expiações, felizes, ditosos, mundo dos espíritos superiores, puros, celestes e assim por diante, não é? Onde nós nos encaixaremos se a Terra regenerou e nós não? Eu continuo um espírito adequado a um mundo de provas e expiações. Onde é esse mundo? Não me pergunto, porque eu não sei, não é? Mas ele está em algum lugar dessa galáxia ou em outras galáxias, não é? Porque a casa do Pai é o universo. Então olha que interessante, o papel da casa espírita, nos auxiliar a ir além, nos consola, para que amanhã a gente não fique assim. Por isso que eu falei que a gente não pode viver no passado. Deus quis assim. Deus dá asa para a cobra, Deus dá asa para quem não sabe voar. Por que Deus beneficia o fulano e me maltrata? Por que Deus faz isso? Fulano morreu porque Deus quis. Quando na verdade as ocorrências da nossa vida, e o Espiritismo nos ensina isso, dentro da casa espírita, consolando e nos confortando, e Jesus falou: para ensinar-vos todas as coisas e vos relembrar aquilo que eu já havia dito a vós. Quer dizer, aqui na doutrina espírita nós estamos aprendendo coisas novas e relembrando o que o Cristo disse para nós há mais de 2000 anos. E Ele falou para nós mesmos. Por quê? Porque a gente estava lá. 200, 300 existências, quantas foram? Quantas ainda virão? Não é? Bom, um pouco mais adiante, nós vamos no Livro dos Espíritos, Introdução da Doutrina Espírita. O que a espiritualidade fala lá? Kardec codifica. Diremos, pois, que a doutrina espírita, o Espiritismo, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Olha que bacana. O que durante séculos, milhares de anos, nós ficamos assim: nossa, é sobrenatural, é fantasmagórico, é o fantasma, é a alma penada, né? Tem nada disso. São almas, realmente, são espíritos, né? Mas
saem, como foi dito na leitura do Espiritismo, que eu li no início, saem do mundo do sobrenatural e vêm para a realidade, porque é realidade, a vida continua. Se você tem inimigos de outras existências, e este inimigo se encontra no mundo espiritual, e a doutrina espírita nos fala que a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, o que vai acontecer, gente? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Não reconciliou, ele veio para poder realizar os ajustes, certo? Aí nós começamos a sofrer influências, nós começamos às vezes a ter algum mal-estar, vai no médico, faz um tanto de exame, não acha nada, aí a gente vem, vai na igreja, né? Faz o terço, ajoelha no milho, aí vai na igreja evangélica, faz promessa, nada modifica na nossa vida. Aí nós escutamos das pessoas o seguinte: moço, é o último lugar na face da terra que eu viria, e eu estou aqui porque eu já tentei de tudo e eu não consigo nada. Não consegue nada por quê? Porque você quer ficar livre do problema sem ação, sem esforço, sem os verbos de Jesus. E isso é impossível. Ficar livre de inimigos sem perdoar, perdoar é verbo. Quem tem que perdoar? Nós. Ficar livre de obsessões, de perseguições, sem paciência, sem prece, sem buscar a meditação, a reforma íntima, a mudança de comportamento, que é uma ação que parte de nós, não é Deus que vai estalar os dedos e eu vou mudar, não vai resolver. Então, a casa espírita tem um papel importantíssimo, me ensinar tudo isso que nós estamos falando aqui, e me consolar. O que é o consolo? A vida continua, se você se esforçar, as coisas vão melhorar, você vai evoluir, vai subir na classificação dos espíritos, vai subir na classificação dos mundos, e você receberá tarefas mais nobres. Por quê? Porque agora, ao invés de atrapalhar, você ajuda. Você é um multiplicador do bem. E que bem é esse? O Evangelho de Jesus. Não seria bom se a gente não tivesse problemas, né? Seria uma maravilha. Todo mundo pensa assim. Mas o problema é fruto de quê? Das nossas ações. Não é? Bom, para a gente encerrar, Livro dos Médiuns, uma coisa muito importante, né? Lá na primeira parte, a leitura, o maravilhoso e o sobrenatural, item 12. A gente falou de casa espírita, o papel da casa espírita, falamos do verdadeiro cristão, do verdadeiro espírita. A casa espírita somos nós que aqui estamos, né? Só que ser cristão, ser espírita, participar da doutrina espírita, do movimento, não é em um estalar de dedos, não é chegando ali ao portão e falando: quero ir a uma reunião mediúnica, quero isso, quero aquilo, né? Aliás, tem uma coisa interessante. O Divaldo Pereira Franco, né, que eu já disse aqui no início, médium e orador espírita, um dos maiores divulgadores do espiritismo na atualidade, ele diz o seguinte: que nós devemos educar mediunidades e não usar mais a palavra desenvolver. Por quê? Interessante, tem uma explicação. Ele fala que quando você coloca a palavra desenvolver, todas as pessoas que adentrarem aqui e que viram, por exemplo, um filme do Chico de 2 horas, e ele teve uma vida de 90 e tantos anos, virava à noite, madrugava, amanhecia, psicografando carta e tudo, né? Reduzido ali em 2 horas, a gente acha lindo psicografar, né? Nossa, que maravilha! Nossa, ele conversa com um benfeitor amigo. Só que o filme não dá para mostrar tudo. Chico tinha todas as mediunidades que vocês pensaram: vidência, audiência, clarividência, clareaudiência, psicografia, psicofonia, tudo que você buscar no livro dos médiuns ele tinha. E não era só coisas boas. Ele via espíritos sofredores, ele tinha dificuldades. Ele fala uma frase interessante para a gente refletir. Todas as vezes que eu me sentia depressivo ou deprimido, Emmanuel dizia para mim: vá até a periferia, Chico. Eu ia e voltava de lá com vergonha de mim mesmo. Por quê? Porque ele achava que ele tinha problemas, ele achava que estava difícil, e quando ele ia ver a comunidade da periferia, né? Isso eu estou falando da periferia porque está na frase dele, mas você pode ir nos palacetes, nos
lugares mais luxuosos, que vocês vão encontrar pessoas em dificuldade. Porque a dor e o amor não escolhem classe social. As montanhas que Jesus diz a Pedro que nós devemos transpor com a fé do tamanho de um grão de mostarda, são para todos. Montanhas para pobres, ricos não. Montanhas, para os que ganham menos, os que ganham mais não. A vida do fulano é uma maravilha. Esqueçam isso, não é verdade. Passa uma coisa aqui, falta outra ali, para todo mundo. Por quê? Porque nós precisamos evoluir. E nós só evoluímos removendo as montanhas. Pois bem, Livro dos Médiuns, maravilhoso, sobrenatural, para quem quer aí ser um adepto da doutrina espírita, para quem quer trilhar nesse caminho, para quem quer pertencer a uma casa espírita e ir adiante. Os espíritos através de Kardec. Mas se onde se detém a crença do espiritismo, dir-se-á, lede, observa e sabereis. Toda ciência não se adquire senão com tempo e estudo. Ora, o Espiritismo, que toca nas mais graves questões da filosofia, a todas as ramificações de ordem social, que abarca ao mesmo tempo o homem físico e o homem moral, é ele próprio toda uma ciência, toda uma filosofia que não pode ser entendida em algumas horas, como todas as outras ciências. O que isso significa? Como tudo na vida, nós precisamos de esforço, de perseverança. Nós precisamos nos debruçar. Eu quero ser um atleta de alto nível. O que eu tenho que fazer? Fazer mais do que os outros estão fazendo. Porque se outros atletas fizerem mais do que eu, quando eu vou ser um atleta de alto nível? Nunca. Eu quero ser um profissional, reconhecido. Eu tenho que fazer mais. Não basta eu me debruçar em algumas horas sobre algum conhecimento, alguma coisa, que isso vai me credenciar alguma coisa. Eu vou na Casa do Caminho. Eu vou no Bezerra de Menezes. Eu assisto palestra. Ótimo, continue. Mas estude, busque. Jesus dizia: busca e acharás. Batei-vos à porta e ela vos abrirá. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu quero liberdade? Eu tenho que conhecer. Para conhecer, eu tenho que me aprofundar, mergulhar. Porque a execução e a prática mediúnica numa casa espírita, como diz a espiritualidade no Evangelho segundo o Espiritismo, a mediunidade é santa e deve ser praticada santamente. Nós não podemos cobrar, nós não podemos exigir, nós não podemos barganhar. Nós temos que fazer um esforço, nos desdobrar pela nossa moral, pela nossa reforma íntima. Como eu disse, não somos seres perfeitos. Pode buscar nos 8 bilhões de seres desse planeta. Não encontraremos ninguém perfeito. Encontraremos em cada indivíduo um universo de possibilidades e oportunidades para que eles, onde quer que estejam, sejam em religiões diferentes, sejam em lares diferentes, em trabalhos diferentes, em países diferentes, crescerem moralmente e espiritualmente, assim como Jesus nos pede.